E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre fundos imobiliários e esse vídeo é especial para você que quer ter algum tipo de renda extra e para você que quer começar a investir em fundos imobiliários, mas não sabe como analisar um fundo antes da compra. Eu quero que você termine esse vídeo com uma base para avaliar qualquer fundo imobiliário. Por isso eu vou mostrar como é feito toda a minha parte de análise e quais são as fontes que eu utilizo para ter um estudo mais completo sobre esses fundos imobiliários. No meu vídeo anterior eu já expliquei o que era um fundo imobiliário. Se você ainda não assistiu o meu vídeo ou se você não sabe o que é um fundo imobiliário, eu vou deixar o link bem aqui embaixo na descrição para que você consiga acessar. Se você quer ver mais vídeos como esse, pessoal, não se esqueça. Se inscreva no meu canal, curta os meus vídeos, ative o sininho de notificação, compartilhe com os amigos e ajude também o meu canal a crescer. Como muitos já sabem, o fundo imobiliário ele é um ótimo investimento para você que quer viver de renda, ele também é um ótimo investimento para você que não quer se envolver tanto no mercado de ações e se arriscar tanto, e também é um ótimo investimento para você que quer começar com pouco dinheiro. A minha forma de análise ela é dividida em duas etapas, e eu considero a segunda a mais importante, e é isso que eu quero passar para você agora. Então fica comigo até o final desse vídeo. A minha primeira etapa ela é bem básica e fácil, e talvez você já tenha feito isso. Eu utilizo o próprio YouTube para fazer pesquisas onde pessoas falam e analisam sobre fundos imobiliários. A partir daí eu listo os fundos que me interessam para que no futuro eu consiga fazer a minha própria avaliação e eu sempre procuro olhar os comentários feitos abaixo nos vídeos, quais são as opiniões das pessoas sobre aquele fundo imobiliário e quais são as referências que elas possuem. Essa é uma etapa bem genérica, mas eu utilizo ela para tentar listar os fundos que tenham boas referências. E a segunda etapa que eu comentei no início do vídeo, como eu encaro sendo a mais importante, é onde você avalia os fundos imobiliários. E para isso eu utilizo uma ferramenta muito boa que me ajuda no estudo mais aprofundado dos fundos imobiliários que eu estou interessado em comprar. O site se chama Funds Explorer. Ele é um site completo e gratuito, onde você encontra tudo que você precisa saber para ter uma análise mais completa sobre esse tipo de investimento. E me arrisco a dizer que esse é um dos sites mais utilizados pela maioria dos investidores. Lá eu obtenho informações sobre quem é o administrador, normalmente o banco, procuro saber o administrador, porque se for alguma entidade com alguma notícia ruim ou alguma previsão negativa no mercado, eu já descarto esse fundo. Se for um fundo de tijolos, por exemplo, mais pra frente explicarei o que seria isso, procuro saber qual é o tipo de imóvel, se é residencial, se é comercial. Faço isso porque, dependendo do tipo de imóvel, eu consigo saber se mais pra frente ele pode ter uma valorização ou não. Por exemplo, quando foi decretado o lockdown em São Paulo e determinado que todos os shoppings deveriam ser fechados, todos os fundos que tinham shoppings, eles se desvalorizaram e tiveram seus valores afetados. Então, sem mais demoras, vamos direto no site, onde eu quero mostrar para vocês qual é a minha forma de análise e quais são as informações que eu levo em consideração antes de fazer a compra de um fundo imobiliário. Bom, estamos aqui dentro do site Funds Explorer. É só você entrar aí na sua telinha e colocar fundsexplorer.com.br e é muito fácil, pessoal. Vai abrir essa tela aqui para vocês. Primeira coisa que eu faço dentro desse site é vir aqui nessa lupa procurar qual é o fundo imobiliário que eu quero pesquisar. Como funciona a procura do fundo imobiliário dentro da Bolsa de Valores? Tantos os fundos imobiliários, tantas ações, eles são compostos por 4 letras e 2 dígitos no final. Nos fundos imobiliários, o número que você encontra na frente dessas 4 letras é o número 11. Porém, existem algumas ações que também têm o número 11 na frente. Então, nem todo código que tem o 11 na frente, ele é um fundo imobiliário. Mas todo fundo imobiliário, ele tem que ter o número 11 na frente. E no meu caso, o fundo imobiliário que eu separei aqui para analisarmos hoje é o XPCI11. É um fundo imobiliário que eu já tenho na minha carteira. Ele é um fundo imobiliário que paga um dividendo muito bom. Ele é o XP Crédito Imobiliário, Fundos de Investimentos Imobiliários. Ele recebe o código XPCI e o número 11 no final. Existem outros fundos mais baratos que eu quero fazer vídeos futuros sobre eles, como por exemplo o MXRF11, que é um fundo que eu também tenho na minha carteira, e outros fundos como o TORD11. Eles são fundos que estão na faixa de R$10 a cota, muito barato para você que quer começar, mas no vídeo de hoje eu escolhi o XPCI11. A primeira coisa que vemos dentro do site é o valor que ele está sendo vendido, que no caso R$ 98,75. E ele teve uma queda no dia de menos 1,25%. É normal você ver um fundo imobiliário tendo essa variação diária, mas vamos ao que interessa. A primeira informação que eu busco analisar dentro do site Funds Explorer é a liquidez diária. É essa primeira informação que vocês podem ver aqui.
A liquidez diária ela é o volume médio de negociações diárias desse fundo imobiliário. Ela nada mais é do que a facilidade que você tem na hora de comprar ou vender um fundo imobiliário. Quanto maior a quantidade de pessoas que estão negociando esse fundo, mais fácil se torna na hora de você vender ou comprar. Às vezes eu tenho um fundo que ele está muito valorizado, às vezes para mim, na minha análise, vale a pena vender e procurar um fundo num valor mais acessível, num valor mais barato, que eu sei que num futuro próximo ele também possa se valorizar, mas que seja um fundo também que me pague bons dividendos. Então a liquidez diária, pessoal, ela é muito importante para você saber se quando você quiser realizar a venda ou a compra de um ativo, se você vai ter a facilidade na hora dessa venda ou dessa compra. Nesse caso aqui, esse valor aqui, 28.594, é uma quantidade de negociação muito boa para você que quer ter uma segurança a mais na hora de realizar essa operação de venda ou de compra. Bom, no campo ao lado você pode ver o último rendimento que foi pago nesse fundo imobiliário. Ele pagou R$1 por cota. E se você olhar aqui o dividend yield, que é o percentual que ele te pagou referente ao preço da cota, você vê que ele pagou 1%. Na minha forma de avaliação, esse é um percentual que eu busco para minha carteira. É uma média de percentual que eu quero receber mensalmente de dividendos. Então, para mim, 1% está muito bom. Mas do lado aqui você tem o patrimônio líquido da empresa, que está na faixa dos 636 milhões. Aqui temos o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? Ele é o preço justo que essa cota está valendo hoje, que nesse caso R$ 96,93. E como vocês podem ver, ele está sendo vendido um pouco acima do preço. Se você vier na próxima aba aqui do seu lado direito, você vai encontrar o PVP. Ele é o preço do fundo imobiliário sobre o valor patrimonial desse fundo. Ou seja, ele é um indicador onde te mostra se o preço que você está pagando está justo ou não no momento da compra. No nosso caso, ele está mostrando um PVP de 1,02. O que significa que um PVP acima de 1,0 está te informando que o preço que o seu fundo imobiliário está sendo vendido, ele está um pouco acima do que realmente ele vale. Quanto maior o PVP, mais caro esse fundo está. Quanto menor o PVP, mais barato esse fundo está. Um PVP 1,0 significa que o valor que ele está sendo vendido aqui em cima, ele está exatamente igual ao valor patrimonial. Algumas pessoas não se importam de comprar se ele estiver dentro do limite de 1,10. Ou seja, um pouco mais caro do que ele vale. Até porque você deve comprar um fundo imobiliário pensando a longo prazo. E às vezes uma diferença pouca não vai fazer tanta diferença. Eu já gosto de comprar até 1,05. Depois disso já não acho que vale tanto a pena para mim. Eu prefiro esperar até que ele baixe novamente para que eu possa comprar. Só uma observação, às vezes você pode encontrar um PVP muito abaixo de 1, e isso aparentemente pode significar uma boa oportunidade de compra. Mas pessoal, tome muito cuidado, um PVP muito abaixo de 1 pode significar que esse fundo tem algum problema. Um pouco mais abaixo você tem a descrição desse fundo imobiliário e quais são as características que ele tem. Mais abaixo temos a cotação. As cotações, elas mostram quais foram as faixas de preço que esse fundo imobiliário foi negociado dentro do período que ele está sendo informado. Eu, particularmente, gosto de avaliar os últimos 12 meses, para ter uma média mais real de quanto esse fundo está sendo vendido. Se você avaliar nos últimos 30 dias, por exemplo, como você pode ver, ele estava sendo vendido a R$100, depois ele subiu para R$ 101,95 e teve uma queda uma semana depois e caiu para R$ 96,95. Hoje ele se encontra na faixa de R$ 98,75. Você pode avaliar os últimos 6 meses, os últimos 12 meses, o último ano ou a máxima desse fundo imobiliário. Eu, particularmente, gosto de avaliar os últimos 12 meses. E como você pode ver, esse fundo, nesse último ano, ele se valorizou bastante. Mais abaixo, temos as informações básicas, como a razão social, o CNPJ. Através disso você pode fazer pesquisas sobre essa empresa, quem são os administradores, quem são as pessoas por trás envolvidas. Então é muito bom você também usar essas informações básicas para fazer uma análise fora do Funds Explorer. Na opção abaixo você tem a aba Dividendos do XPCI 11. Para mim, galera, essa é uma das partes mais importantes. É onde vai te mostrar quais são os valores pagos de dividendos mais detalhadamente. Assim como nas cotações, nos dividendos eu particularmente também gosto de analisar quais foram os dividendos pagos nos últimos 12 meses ou mais. Porque se você analisar somente o primeiro mês ou o terceiro, você não consegue saber se ele está sempre mantendo um padrão, uma constância no valor pago mensalmente.
E se você olhar os últimos 12 meses, você consegue analisar com muito mais detalhes como foi o pagamento desse fundo imobiliário. Que no nosso caso, o XPCI 11, ele pagou nos últimos 12 meses R$ 9,21. E ele te deu uma média anual de 9,33%. E para minha carteira, na minha forma de avaliação, eu busco fundos que me paguem acima de 8% ao ano. E se você olhar aqui a parte gráfica dele, podemos ver que em 2019 ele estava pagando uma faixa de 64 centavos por mês. Começou a pagar 61, depois ele caiu um pouco para 54 e a partir do meio de 2020 ele começou a subir novamente, pagando 60 centavos, subiu para 63, 75, 90 centavos e nos últimos 2 meses ele pagou uma média de R$1 por cota. Mais um pouco abaixo temos a parte de simulação. É uma área que eu gosto muito de estar observando, porque eu lembro a primeira vez que eu abri esse site, que eu vi qual era a diferença entre você deixar R$50 mil aplicado na poupança e deixar R$50 mil aplicado nesse fundo imobiliário nos últimos 12 meses, a diferença é gritante. Então temos aqui o que aconteceria se você tivesse deixado R$50 mil no último ano, nos últimos 12 meses, aplicado na poupança ou nesse fundo imobiliário. Na poupança, esse dinheiro aplicado nos últimos 12 meses teria rendido um total de R$ 983,27, ou seja, os seus 50 mil aplicados teriam virado isso daqui. E se você tivesse investido nesse fundo imobiliário nos últimos 12 meses, os mesmos 50 mil reais, você teria um total no final desses últimos 12 meses de R$ 57.762,62. Sendo que desses 7.762 que você teve a mais, 4.894,04 foram somente de dividendos, os aluguéis que você recebeu durante esses 12 meses. E 2.868,58 foram a valorização que o seu fundo imobiliário teve nesse período de 12 meses. E aqui embaixo é a parte que eu acho mais incrível. Se você vê a diferença, o percentual que esse fundo imobiliário teve a mais do que a poupança foi de quase 700%. Então eu estou aqui para te mostrar que você precisa, o brasileiro precisa aprender a investir o seu dinheiro. Bom, sem mais demoras, vamos aqui embaixo na aba Comunicados. Esses comunicados, eles são relatórios onde os gestores tentam informar tudo o que está acontecendo referente a esse fundo imobiliário. Avisos aos cotistas, informações sobre os próximos dividendos a serem pagos, informações se tem algum problema que está acontecendo com a empresa. Então você tem que ficar muito atento se eles realmente estão passando tudo sobre esse fundo imobiliário. Tudo o que está acontecendo, o que está acontecendo com os imóveis, sobre novas negociações, informações sobre contratos, etc. Então, é sempre bom você ficar de olho nos relatórios que são gerados sobre esse fundo imobiliário. Bom, na aba Ferramentas temos aqui o Ranking de FIIs, ou Ranking de Fundos Imobiliários. É um ranking onde ele te mostra todos os fundos imobiliários e você pode fazer a sua avaliação através do código do fundo imobiliário, do setor, do preço atual, da liquidez diária, dos dividendos, do dividend yield dos últimos 3 meses, 6 meses. E na aba Lateral, você tem muitas outras informações que você pode analisar. Eu gosto de olhar a quantidade de ativos. Quanto mais diversificado é o fundo imobiliário, mais seguro ele é. Então eu sempre busco fundos com uma quantidade boa de ativos. Você vai ver fundos com 1, com 2, com 13, com 15. Quanto mais diversificação esse fundo tem, mais seguro ele fica, ou mais seguro ele aparenta ser. Então quando você for avaliar, procure fundos com uma quantidade boa de ativos, que estão localizados em estados diferentes, que eu vou mostrar aqui agora para você, na aba Ferramentas, Mapas de FII. Você consegue filtrar o fundo imobiliário que você está pesquisando e mais abaixo ele vai filtrar para vocês aonde os ativos desse fundo imobiliário estão localizados em todo o Brasil. Isso aqui, pessoal, é um mapa onde você pode navegar. Você pode simplesmente clicar no fundo imobiliário que você quer, ele vai te passar todas as informações daquele imóvel. Por exemplo, se você é de São Paulo, se você é do Rio, se você é do outro lado do Brasil e não tem como ver fisicamente aquele imóvel que você está comprando, você pode vir aqui, pesquisar sobre esse imóvel e ter todas as informações que você precisa para saber se ele está sendo bem tratado, se ele também está bem localizado, que é muito importante essa informação, porque
O imóvel bem localizado atrai pessoas. As pessoas vão querer alugar esse imóvel, esses fundos imobiliários vão estar recebendo mais aluguéis e vão estar repassando esses aluguéis para os seus cotistas. Então é muito importante você verificar essas informações que eu acabei de passar para vocês. Pessoal, então é isso aí. Apresentei para vocês o site Funds Explorer. Você tem outros sites onde você também pode fazer a sua análise, mas como eu havia falado, esse é um site que eu gosto e que me dá todas as informações que eu preciso para fazer a minha avaliação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum fundo imobiliário em específico que vocês querem analisar, deixem no comentário que eu vou fazer outros vídeos, posso fazer um próximo vídeo analisando esse fundo imobiliário em específico junto com você. Se você tem alguma dúvida sobre a avaliação do fundo imobiliário, deixe também no comentário que eu vou estar tirando a sua dúvida. E espero que eu tenha passado todas as informações que você precisa para avaliar um fundo imobiliário. Vou tentar trazer em outros vídeos fundos que eu acho que não vale a pena comprar, fundos com imóveis mal localizados, fundos com preços muito acima do que realmente eles valem, alguns com pouca diversificação. Então, assim como eu trouxe esse fundo, que na minha opinião é muito bom, vou estar tentando trazer alguns outros que eu não acho que sejam tão bons para você começar a investir. Pessoal, finalizando aqui mais um vídeo, espero que você tenha gostado do conteúdo que eu passei e espero que você queira ver mais conteúdos como esse. Se você quer ver, não se esqueça, se inscreva no meu canal, curta os meus vídeos, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com seus amigos e assim, cada vez mais o meu canal vai crescendo e eu vou trazendo mais vídeos de qualidade para vocês.